Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa do UFC Apex, que acontece nesse final de semana, que vai ter na luta principal Arnold Allen defendendo sua posição no ranking contra Melquizael Costa. Evidentemente, antes dessa luta, a gente vai ter uma série de outras, e eu vou falar de todas elas a partir de agora. Na abertura do card, a gente já tem uma brasileira, Nicole Cagliari, enfrenta Shauna Bannon. A Shauna, ela chegou no UFC depois de uma vitória no Invicta por decisão unânime. Essa que é uma tônica na sua carreira. Das suas 7 vitórias, apenas 3 na via rápida, outras 4 na decisão. Depois, na passagem dela pelo UFC, ela tem alternado momentos. Ela venceu a Alicia Adeliana na sua segunda luta, depois de perder para a Bruna Brasil na estreia. Vence a Púria Tomar por uma finalização bem circunstancial. Ela leva um knockdown com chute alto. E a partir do knockdown, consegue a chave de braço. Não porque ela buscou grappling nem nada, meio que se apresentou a ela, entre aspas, né? Ela estava na guarda, conseguiu a finalização. E a última derrota dela, que também foi a sua última performance, foi contra a Sam Hughes, foi finalizada com um mata-leão no segundo round. A Nicole, ela chegou ao UFC depois de bater no contender Corinne Laframboise, ela finalizou com uma chave de braço, mas no UFC ainda não conseguiu vencer. Perdeu para decisão, na decisão dividida para Ernest Cara, foi nocauteada no terceiro round pela Kali Juris. Eu acho que a brasileira tem um caminho na luta agarrada nessa luta. A Shauna, ela foi derrubada em algumas situações. A Sam Hughes, inclusive, quando derrubou, pegou rápido. A Bruna também, na luta delas, mesmo sendo um striker, conseguiu minutos preciosos de controle com o grappling. A Alicia Adelian, que deu uma luta muito difícil para ela, a controlou em diversos momentos. Então, eu acho que a Nicole, por ter sido a única entre as duas que propôs esse jogo, que é um ponto fraco bem evidente no jogo de ambas, tem uma vantagem. A brasileira ela também tem uma fundamentação na trocação, trocou de igual para igual contra a Ernesta, inclusive, só que não se saiu tão bem. O ideal para ela seria misturar, e assim, para ela, aliás, seria misturar e provavelmente dominar a Shauna numa decisão por 3 rounds na luta agarrada. Não sei se ela vai ter as condições de finalizar. A Shauna já mostrou que pode ser vulnerável a alguns ataques. Então, acho que a brasileira tem condições de triunfar nessa descida de peso, né? Tá vindo do peso mosca. No peso mosca masculino, a gente vai ter Daniel Barez enfrentando Luiz Guruli. O Barez, ele é um peso mosca bem velho, né? Algo não tão comum, 37 anos. Chega ao UFC depois de uma passagem pelo cenário regional. Ele chegou a lutar o Contender Series, mas perdeu naquela ocasião. Perdeu na decisão de vida para o Carlos Hernandes, que nem tá mais na companhia. 2 anos depois, ele chega enfrentando o Jafel Filho, chega a dar knockdown no Jafel, mas é finalizado posteriormente, ainda no primeiro round. Ele vence o Victor Altamirano e perde para o André Lima. A tônica dessas lutas é que ele perdeu no grappling. O Victor, que se propôs a trocar em pé com ele conseguiu vencer. Mas Jafel e André Lima, o mascote, quando derrubaram, encontraram maior sucesso. O Guruli, ele é um lutador que tem uma base no wrestling, só que usa mais de forma defensiva. Ele gosta de trocar, principalmente no boxe. Ele chegou ao UFC vencendo Nick Piccinini no Contender, uma lutaça, decisão dividida, onde ele demonstrou ser muito arisco, defendeu bem as quedas. O Piccinini era um wrestler All-American que tentou quedar ele assim de maneira recorrente aquele wrestling em cadeia mesmo, mas não conseguiu mantê-lo no chão. Uma vez em pé, o Guruli levou vantagem, mas no UFC ele não conseguiu vencer. Foi nocauteado pelo Odi Osbourne e perdeu em decisões unânimes para Jesus Aguilar e Alden Coria. Mesmo assim, com os dois fazendo a luta de desesperados, ambos com um cartel muito ruim, eu acho que o Guruli tem uma vantagem unicamente pela idade, né? Eu não vou dizer que tem um fundamento muito grande para o Luiz Guruli vencer. Eu acho que por ele ser um cara mais jovem e mais fresco também no MMA, ele tem alguma, alguma vantagem. O Bahrein já foi finalizado 4 vezes, então o Guruli tem um caminho claro, só tem que saber chegar a esse caminho. Ele tem só finalização, mesmo quando tá por cima no grappling, costuma buscar mais o ground and pound. Do mesmo modo, o Barez é suscetível a se enrolar quando esse é o jogo. Então existe um caminho claro, a gente tem que ver se ele vai saber utilizar. Depois.
No peso palha, a gente vai ter a Alice Ardelean enfrentando a Poliana Viana. A Alice ela chega ao UFC com duas derrotas consecutivas para Shauna Bannon numa decisão dividida e Melissa Martinez numa decisão unânime. Só que desde então conseguiu duas vitórias contra Rayane Amanda e contra Montserrat Conejro Ruiz, ambas em decisões unânimes. Vale ressaltar que as duas atletas que ela venceu tinham cartéis amplamente negativos. Conejro Ruiz 1-4 na companhia e a Rayane 0-3. A Poliana, ela tá inativa há algum tempo, mais de um ano, desde que foi finalizada pela Jaqueline Amorim no primeiro, aliás, no segundo round. Ela que não vence desde 2022, quando bateu Jean Fry, uma lutadora que ficou 2-6 na companhia, super veterana. Ela era até uma atleta Division One do wrestling, mas que não converteu no UFC, então não foi um grande enfrentamento. Depois de vencer a Fry, ela pegou três derrotas consecutivas, Yasmin Lucindo por finalização, Guilherme Robertson nocaute e a Jaqueline por finalização. Ela tem uma base boa na luta em pé, é uma grappler por excelência, mas não busca tanto esse jogo, prefere trocar. Eu acho que ela pode ter sucesso se propor essa trocação mais técnica, só que na briga eu acho difícil bater a Ardelin. Ela é uma lutadora que, pelo seu pouco alcance de apenas 1,57 m, ama encurtar e ficar trocando boxe na curta. É um confronto entre duas lutadoras que não tem tanto punch, né? O que é natural para as categorias mais leves. Então, tem que ver quem vai jogar mais volume. A Ardelian costuma propor bastante volume, né? Joga muitos golpes, mesmo que alguns passem no vazio, ela consegue impressionar os juízes. E eu acho que por isso ela tem um caminho claro para vencer a Poliana. E isso, evidentemente, se a Poliana não vier para colocar a faixa preta em jogo e derrubar a Ardeli no chão, ela tende a se dar muito melhor. No peso médio, outro confronto de desesperado, mas em uma medida talvez diferente. André Petroski vai enfrentar o Corey Branders. Petroski 8-4 na companhia, um cartão até bom, mas vem de duas derrotas consecutivas. Perdeu pro Ken Roston, nocauteado. Antes disso, tinha perdido pro Edmen Shahbazyan. Ele já é um cara de 34 anos, não é conhecido por empolgar muito. É um grappler, busca muito queda e por cima bate, mas não o suficiente para nocautear. Até busca algumas finalizações, mas não consegue impor esse jogo com muita frequência. Se sente, evidentemente, um pouco desconfortável em pé. A gente pode ver isso na maioria de suas lutas, onde ele fica meio travado, não joga tanto. E, inclusive, sofreu knockdown nas suas performances mais recentes. Ele vai enfrentar o Corey Brandage, que é um lutador muito irregular na companhia. Tem aquela máxima, né, que dizia que ele costumava desistir. Ele desistiu contra o Jacob Malkoun para conseguir uma desclassificação, o que é irônico, né? Porque o cara sofre um golpe legal e é taxado de desistente. Mas, enfim, ele melhorou, conseguiu até um nocaute contra o Julian Marques e tem feito performances mais sólidas, mas mesmo com isso, vem de três derrotas consecutivas. Pro Deontay Johnson, tinha perdido pro Macônico, que, sendo justo, foi uma decisão dividida que eu acho que ele ganhou. Ele tinha perdido também pro Mansur Abdul-Malik, só que a luta foi revertida para um empate, que é justo, né? O terceiro round não teve nada e o que teve foi em decorrência da cabeçada que o Malik deu nele. Ele tinha sido nocauteado também pelo Ken Roston. É, eu acho que é um confronto favorável para o Petroski. Brothers também é um wrestler, só que é quedado algumas vezes. Eu acho que o Petroski não vai cair para ele. É uma luta que, se desenvolver em pé, talvez o Brothers tenha alguma vantagem, mas eu acho que o oponente dele, invariavelmente, vai conseguir derrubar. E se conseguir derrubar, ele faz muito bem o cobertor molhado. Eu diria que tem a vantagem. No peso galo, a gente vai ter a Kathleen Vieira defendendo a sua posição no ranking contra a Jaqueline Cavalcante. A Jaque vem embalada por 5 vitórias consecutivas e nunca perdeu no UFC. Ela chega para os atos finais do peso pena, derrota a Zara Ferro. Depois derrotou Josiane Nunes, Nora Cornou, Julia Ávila e na última luta Mayra Bueno Silva. Ela é um striker, não busca queda, tem uma defesa de quedas boa, se aproveita da sua boa envergadura para bater a distância, chuta muito bem, tem é, o seu fundamento principal.
no kickboxing, então chute, tem boas joelhadas. Ela vai enfrentar a Kathleen, que é uma grappler, por, por fundamento. Ela tem conseguido impor esse jogo nas últimas lutas, só que às vezes não vence, né? Ela conseguiu derrubar a Norma, só que julgaram que não foi o suficiente. Não sei, realmente ela apanhou ali no terceiro round, mas os outros dois ficaram bem divididos, poderiam ter ido para qualquer uma. Ela conseguiu controlar a Tyson por cima. É, tem esse jogo, né? De controlar por cima. Ela só tem uma finalização no UFC, eu acho. Uma via rápida, aliás, então todas essas lutas têm essa tônica dela controlando por cima, quando não consegue tem a perder. E eu acho que contra a Jaque ela não vai conseguir. A Jaqueline é um striker que eu diria que é melhor do que a Norma era, principalmente depois dessa derrota para a Joseline. A derrota para a Norma envelheceu muito mal. Acho que tem mais recurso, pode defender as quedas uma vez em pé, pode complicar a Norma, provavelmente numa decisão, mas até com alguma chance de uma via rápida, se for batendo aí um nocaute mais tardio lá pelo terceiro round. Improvável, mas nunca se sabe. No peso leve, a gente vai ter o confronto de dois invictos, Tommy Gant, 10-0, Arthur Miniev, 7-0. O Gant ele chegou ao UFC derrotando no Contender Series o Adam Livingston. E o Miniev pegou essa luta de última hora no lugar do Trey Ogden. A última vitória dele foi contra o Derek Campos, ex-Bellator, mas vindo de uma série longa de derrotas. Não vou me demorar muito, acho que o Gant, com seu passado no wrestling, é favorito. O Miniev pegou a luta na semana, então não sei, acho improvável ele conseguir aprontar alguma coisa pra cima do Gantt. Bom pra ele que conseguiu o contrato. Depois, no peso meio pesado, a gente tem o Tuco Tuco enfrentando Ivan Eslan. Outra luta de desesperados. Tuco Tuco 1-2 na companhia, Eslan 0-3. A única vitória do Tuco Tucos foi contra o Junior Tafa. Uma finalização ali no finalzinho do segundo round, faltando 8 segundos. Antes disso, ele foi finalizado pelo Omar Sy e perdeu para o Navarro Sterling numa decisão unânime. O Erlan perdeu também para o Navarro Sterling e para o Cutelaba e Jimmy Crute foi finalizado pelo último. A última vitória dele havia sido no KSW 2 anos atrás. O Tocos, ele vai buscar quedas incessantemente, não é tão bom em pé. Ele até tem contundência, mas é mais na força bruta do que na técnica da trocação. O Erlan é um lutador que tem um fundamento melhor em pé. A gente fica pela defesa de quedas. Ele foi quedado pelo Cutelaba, foi controlado, ele foi quedado e finalizado pelo Jimmy Crute. E eu acho que ele não vai conseguir chegar até o topo sem ser quedado. Nesse sentido, acho que o britânico é favorito, pode conseguir derrubar em algum momento. Se conseguir controlar, fazer o cobertor molhado, diria que tem boas chances de conseguir uma finalização ou uma decisão apática. No meio médio, a gente tem Nikolai Veretennikov e Kels Williams. Dois caras irregulares, mas poderosos na luta em pé. O Veretennikov ele tem uma base no sandá, que faz com que ele seja o striker mais técnico. O Williams é definitivamente o striker mais poderoso. As primeiras vitórias dele no UFC todas vieram em menos de um minuto. Só que tá meio desvendado. Ele vem de duas derrotas consecutivas. Foi nocauteado. Aliás, foi finalizado pelo Gabriel Bonfim, depois de levar uma ruim em pé. Perdeu para o Andreas Gustafsson na decisão unânime, onde ele foi dominado pelos três rounds. Veretennikov pegou duas derrotas consecutivas. Dani Barlow, que foi a luta que fez ele entrar no UFC de última hora. E Austin Van der Voort, um nocaute técnico no wrestling, né? Ele foi derrubado, ficou apanhando ali por baixo. Depois venceu Francisco Prado numa decisão dividida contestada, onde ele parecia mais contundente, mas muito vulnerável, foi derrubado em diversos momentos. Apareceu mais uma vez contra o Punahele Soriano, dominado no wrestling, venceu o Nico Price posteriormente por nocaute. O Price já bem passado, inclusive se aposentou. Nesse sentido, eu acho que é um confronto muito equilibrado entre os dois. O Williams um pouco mais desvendado, o Veretennikov já bastante vulnerável na luta agarrada, mas não é a proposta do Oxfighter, né?
não atira quedas, troca em pé. É um cara que confia muito no poder de nocaute, só que eu acho que contra o Veretennikov ele tá enrolado se for lidar só com isso. O Kazak, ele tem um timing bom, tem algum poder de nocaute, evidentemente que ainda não apareceu no melhor nível, só que se ele conseguir sufocar o Williams, não deixar o Williams com muita margem para trabalhar sua ótima envergadura, ele pode vencer. No peso galo, o time Coamba enfrenta Bernardo Sopai. O albanês ele chegou no UFC pegando uma luta de última hora contra o Vinícius Oliveira, o Lock Dog, e dando um combate muito duro para o brasileiro, sendo nocauteado apenas no terceiro round quando ele cansou, mas até aquele momento estava pau a pau. Ele volta, vence o Rick Tucius numa decisão unânime, onde ele bateu muito no Tucius, né? Mas o americano, meio maluco, não caiu. O Cuamba, ele chega ao UFC com duas derrotas consecutivas, Bolagior, que luta que ele pegou na última hora e o colocou na companhia, e Lucas Almeida. Depois ele conseguiu duas vitórias consecutivas, Chang Li e Roberto Romero, que foi ao contrário, né? Primeiro foi o Romero, depois foi o Chang Li. O Romero ele nocauteou, o Chang Li ele venceu na decisão unânime. É, eu acho que na luta em pé, o Cuamba ele tem favoritismo pelo alcance melhor, 12 centímetros de vantagem. Só que seu pai, o principal trunfo dele no UFC até o momento tem sido a luta agarrada. Ele consegue converter bem quedas e tem um bom controle posicional. Ele mostrou isso contra o Lock Dog, principalmente nesse sentido. Eu acho que se ele conseguir chegar ao Kuamba, que foi controlado pelo Shang Li, por exemplo, ele tem uma chance boa de conseguir vencer. O Kuamba é um cara arisco, consegue reverter posições, consegue ficar em pé. O seu pai tem que estar atento. Uma vez atento, eu acho que ele pode conseguir finalizar ou bater no ground and pound é até o suficiente para vencer uma decisão. No meu pesado, Modestas Bukauskas recebe um também lutador de última hora, Christian Edwards. O Bukauskas ele tá na sua segunda passagem no UFC. O cartão geral dele é 7-5. Nesse novo momento, ele tá em uma fase melhor do que na sua primeira passagem. Ele vem de é, cinco vitórias, perdeu só uma, foi derrotado pelo Petrino. Antes disso, ele tinha batido o Zac Pauga e Tyson Pedro. Ele venceu mais quatro. Na última tinha vencido Paul Craig, se aposentou, né? Até ser derrotado novamente pelo Nikita Krylov. Nocauteado, uma luta que, por sinal, era pra ele ser alavancado, né? Krylov já é bem passado. Só que contra o Edwards, que foi um cara do Bellator, uma promessa que não vingou muito. Ainda é um cara muito jovem, né? Não lembrava que ele era tão jovem. Acho que ele tem todas as vantagens. O Edwards é mais um striker também. O Bukauskas tem a mão pesada, muito mais testado. Acho que não tem muito mistério. No peso galo, Malcolm Almaker vai enfrentar o Juan Dias. O Almaker que chegou ao UFC de maneira estrondosa, depois bateu o Matheus Vogel. Ele derrotou da mesma forma Chris Moutinho e Cameron Simon nocautes de, de cruzado, até separado pelo Ethan Ewing, que o levou a águas profundas e venceu na decisão unânime. O Juan Dias, ele é um cara jovem, de 27 anos, entrou pelo Contender quando venceu o Um e o com a cotovelada giratória. Não perde desde 2021, quando foi derrotado pelo Rodrigo Vera, aquele peruano que tem um cartel absurdo, sei lá, 21-1, alguma coisa assim, até vai lutar no UFC de Macau. O Juan Dias, ele tem um grappling bom, só que também gosta de trocar em pé, mostrou isso contra o Kwon. O grappling se apresentou mais quando estava tendo dificuldades e não tem aquele controle todo. Nesse viés, eu acho que o Elmaker tem uma luta boa para se recuperar. Tá desesperado, tem que vencer para mostrar que não é uma fraude. Então, vai ter que se mostrar mais arisco, mas acho que se ficar no strike ele tem uma boa vantagem. No como evento do peso pena, do Hu Choi enfrenta Daniel Santos Willie Cat. Do Hu Choi é um cara que em vários anos de companhia fez apenas 9 lutas, ele teve afastado na época da pandemia, ele teve no serviço militar e tá com 35 anos. Inclusive parado há 1 ano e 5 meses depois de ter vencido o, o Nate Landwehr. Antes disso, ele tinha vencido o Bill Algeo, ambas as lutas por nocaute. Ele perdeu
pro Charles Jourdain, foi nocauteado lá em 2021. Depois disso ele até volta, tem um empate com o Kyle Nelson e agora embalou essas duas vitórias. O Daniel Santos, o oponente dele, é um cara que tá bem irregular, tem problemas flagrantes com o peso. Na última luta contra o Ju Sang-yu não bateu, já estava subindo de categoria, diria que é uma última chance para ele. Eu acho que o necessário é mais bater o peso, porque luta por luta eu acho o Shang Li favorito. O Shang Li não, o do Hu Choi. Shang Li é outro cara que lutou lá contra o time Kwamba. O Choi, ele tem uma dificuldade com o wrestling, é bastante derrubado, só que consegue se levantar quase instantaneamente. Na luta em pé, é um cara que tem um volume muito bom, um time muito interessante. Tinha queixo, não sei como tá esse queixo dele hoje em dia, mas no auge aguentou muita porrada do Cub Swanson, tá até no Hall da Fama por uma luta contra o Swanson. Fez uma lutaça contra o Jeremy Stephens. Pro Jordan deu dificuldade. Strike por strike é melhor do que o Willie Cat. Pro Daniel é buscar a luta agarrada, se não tá enrolado. No UFC ele tem 2 nocautes, só que já sofreu knockdown na luta contra o Castanheira, inclusive, levou uma ruim do Ju Sang-yu. Então, o caminho mais seguro para ele é a luta agarrada, se ficar no strike, provavelmente o coreano tem vantagem, eu acredito que é o que vai acontecer. Por fim, no meio evento, a gente tem Arnold Allen enfrentando o Melk Costa. O Arnold Allen que voltou contra o Jean Silva depois de uma longa inatividade. Ele não lutava desde 2024, quando tinha vencido o Giga Chikadze no UFC Londres, que teve em julho. Ele voltou, foi derrotado pelo Jean, uma luta equilibrada, onde ele pareceu sentir o ritmo. Esse que pode ser o principal problema do Arnold, se manter ativo. Tem lutado pouco, agora tá voltando com uma frequência maior, né? Depois de 4 meses, para enfrentar o Melk Costa, que vem embalado. Ele tá com 5 vitórias consecutivas no UFC. Ele tava 1-2, venceu o Charliano Redambiek, depois não perdeu mais. Na última vitória, venceu o Dan Ige, perdeu lá em 2023 para o Steve Garcia por nocaute, o que não se provou nada ruim, porque também tá em uma ascensão. O Melk é um striker muito bom e provavelmente mais poderoso que o Arnold Allen. Dito isso, eu acredito na estratégia do inglês como um desequilibrante para essa luta. O Allen pode aparecer em uma versão diferente, talvez mais cautelosa do que a gente viu contra o Jean, no sentido de preservar o gás, de bater e sair. A gente não sabe como o Melk vai se dar em 5 rounds, até porque ele tem sido um cara bem explosivo, não tem precisado nem de 3 rounds. Então, provavelmente ele não vai conseguir fazer o que tem feito com seus oponentes com o Arnold Allen. E aí a gente vai ver como ele lida à medida que a luta transcorrer. Nesse sentido, eu acho que o britânico pode se sobressair. Então é isso, esse foi o vídeo. Valeu.